Mauro César Pereira. Só para deixar claro que Raí e Flávio Prado falaram que você faria questão de participar do cara a cara. Né, Flávio Prado? Eu não, quem falou foi você. Olha como é frouxo. Agora, Mauro César Pereira, falando direto de Lima, como é que estão as ruas aí, né, da capital aí do Peru? A gente vê muitas vezes as festas também, vê aí imagens lamentáveis, mas pelo jeito não tá rolando tanta confusão. E outra, Mauro, sobre essa hegemonia que a gente está falando de Flamengo e Palmeiras. Desde 2018, dos títulos de expressão, né? Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, cada um ganhou 6. E isso tende a aumentar, né, Mauro? É impressionante. E detalhe que esses dois vão ser super responsáveis pelo fim da hegemonia argentina na Libertadores. Né, Mauro? Porque a Argentina tem 25 títulos e ganhando agora Flamengo e Palmeiras, o Brasil vai chegar a 25 títulos também de Libertadores. Ou seja, é uma hegemonia que deve continuar no Brasil e na América do Sul, né, Mauro? Boa tarde a todos. Realmente, né? Mas não é uma questão só econômica, não, porque o River Plate investiu 60 milhões de dólares nessa temporada e foi um fiasco, né? Está até fora da próxima Libertadores, só vai se classificar se Boca, seu grande rival, ou Argentinos Júnior ganhar o torneio Clausura, que está em sua fase decisiva de mata-mata, né? Que aí ele herda uma posição, né, na fase preliminar da Libertadores. Então, existem casos também um caso pelo menos de um time que investe muito, né? Mais do que a maioria massacre dos times brasileiros e que também não consegue retorno porque o trabalho nesse momento é ruim. Não basta o dinheiro, é dinheiro e competência, né? O próprio Flamengo ficou aí em 2023 ganhando nada, mesmo com toda a grana investida, né? E bateu recorde naquela temporada de faturamento. Então, acho que são as duas coisas que têm que andar juntas. Nem sempre são tão competentes, mas eles têm grana, então conseguem se recuperar de um ano para o outro e voltar a disputar e vencer competições relevantes, né? Eu não andei pelas ruas ainda, que eu cheguei aqui ontem à noite. Cheguei no hotel quase meia-noite e hoje de manhã estou desde cedo aqui trabalhando aqui ao vivo, né? E vou sair daqui a pouco, mas não precisa estar aqui para saber o que está acontecendo, né? Nas ruas, né? Um mar de torcedores rubro-negros, em grande maioria. Ontem na migração, no voo, os voos também, jogo chegando do Rio, voo chegando de São Paulo. Claramente tem muito mais torcedor do Flamengo do que do Palmeiras. A diferença é grande. Não sei como será no estádio, porque eu não sei se todo esse pessoal está com ingresso, como é que isso vai ser, mas assim, a diferença é bem expressiva, tá? Não é pequeno, não. Uma grande desproporção entre torcedores do Flamengo e torcedores do Palmeiras aqui em Lima, está bem evidente. Na migração, inclusive, mais de uma hora na fila ali, muita gente do Flamengo, muito mais do que torcedores do Palmeiras. Hoje aqui no hotel onde eu estou, café da manhã, tinha uma pessoa com a camisa do Palmeiras, um rapaz. E tinha muita gente com a camisa do Flamengo. Então tá uma diferença bem expressiva entre o tamanho de torcida, pelo menos o que a gente percebe por aqui, esse pequeno contato por enquanto, mas as inúmeras imagens que chegam em rede social, televisão, internet, a gente consegue também ter claramente essa noção. O Mauro já tá, né, lá em Lima, já tá trazendo aí, falando que tem uma grande diferença de número de torcedores. Claro que isso não faz diferença dentro de campo. A gente sempre fala. Eu vi que os ingressos do Flamengo já foram todos vendidos e a capacidade do Palmeiras é 80%, tá faltando 20%. O Palmeiras já vendeu 80% a capacidade igual para os dois, né? Não, mas tem o meio do campo, né? O meio do campo é neutro. Não, o Palmeiras não conseguiu até então vender todos, é isso que eu tô falando. O Flamengo... Não, sim, mas o que eu tô te falando, que não é só o setor de cada um. O setor de cada um é atrás de cada gol. Mas no meio é misto. Pode ser que o meio seja muito flamenguista e pouco palmeirense. Seriam pro pessoal de lá, né? Mas aí coloca a venda. Claro. Óbvio. E a Comebol também deve dar convidados pra caramba, né? Claro, sempre. Sempre tem a mamata, né? Sempre tem a mamata dos convidados. Não, perguntar pra Mauro... Pergunta pro Mauro César Pereira. Você manda nesse programa. Porque o jogo é às 18 horas, né? A gente sabe que Lima não chove desde quando Lima não chove. Mas em Lima é às 4. Lá, então, é isso que eu queria saber, a temperatura. Se tá muito quente. Falando que tá até frio, à noite. Mauro, como é que tá a temperatura? Hoje eu acordei bem cedo aqui, era no horário daqui 6, aí eram 8 horas. Quanto? E tava, naquele momento, tava 16 graus. Agora 23 graus, deve ser a máxima hoje. 23, 24 graus, e na hora do jogo, provavelmente 22, depois 20 graus.
não deve estar calor, não. Aqui em Lima, em 19, estava mais quente, mais abafado. Acredito que a temperatura seja mais amena do que foi naquele River e Flamengo. Ou seja, tá frio então, né, Mauro? Tá uma temperatura maravilhosa, né? Assim, à tarde um pouquinho mais quente, mas agradável. Ontem, quando eu cheguei aqui, foi mais de 1 hora de migração. Quando eu saí do aeroporto, era mais 11 da noite, perto disso, e estava 19 graus. Assim, eu nem botei blusa, nada. Tinha gente com blusa, sentindo frio, mas para mim estava agradável. 19 graus, tranquilo, assim, temperatura muito, muito boa. Acho que o calor não será problema. Em Guayaquil foi, né, em 22. Foi terrível. Tá bem quente. Foi 3 da tarde, né? Dessa vez, acredito que uma temperatura mais amena, pelo menos essa é a tendência. Acho que o clima não deve prejudicar de forma alguma a partida, não. Mauro, tem favorito, na sua opinião, para esse jogo ou não? Eu acho, assim, eu não acho que é 50-50, porque os dois times não estão em momentos idênticos, né? Um time vem numa fase boa, com alguma irregularidade, que é o Flamengo, e o outro numa fase muito ruim, que é o Palmeiras. O Palmeiras fez 2 pontos em 15 no Brasileiro, 5 jogos aí sem vencer, né? É um momento delicado do Palmeiras. Então o Palmeiras tem que fazer um esforço para mudar completamente esse cenário, saindo de uma crise técnica para uma grande partida que é fundamental para você ser campeão, né? Pelo menos em tese. E o Flamengo está na fase melhor. Então acho que o Flamengo tem aí um momento melhor, mas isso tudo pode não significar nada quando a bola rolar. Obviamente, mas não acho que esteja 50-50 não, acho que o Flamengo chega numa condição melhor para a final, inclusive com relação ao ambiente, né? O Palmeiras, como eu falei há pouco, já tem essa questão, o técnico fala uma coisa, o presidente fala outra, né? Aí o técnico critica o jogador, aí é claro que depois, tá tudo bem, a gente não sabe, tá tudo bem, será? Não sei se está tudo bem, como é que o jogador reage. Então, mas eu acho que assim, os dois times não chegam à final em condições idênticas, né? Um está no momento mais tranquilo, perto de ser campeão brasileiro, né? Dependendo de 2 empates ou uma vitória para ser campeão. O outro praticamente já perdeu o título, tem chances remotas, pode até perder a segunda colocação para o Cruzeiro. Então os times não chegaram aqui em condições iguais. Então o Flamengo está numa situação mais equilibrado tecnicamente, mais tranquilo, mais pacificado. O Palmeiras está numa situação que ele tem que ganhar. O Flamengo, se perder amanhã, ele pode ser campeão brasileiro. O Palmeiras dificilmente será campeão brasileiro. Se ele perder amanhã, ele provavelmente ficará sem título desse ano. O Flamengo ganhou o Carioca, ganhou a Supercopa. O Palmeiras perdeu o Paulista para o Corinthians, né? O Palmeiras perdeu a vaga na Copa do Brasil, a sequência para o Corinthians. Então eu vejo o Palmeiras mais pressionado pelo resultado do que o Flamengo nesse momento, pelo contexto da temporada e dessas últimas semanas e partidas. Agora, Raí, a gente falou sobre a hegemonia de Flamengo e Palmeiras. E essa hegemonia de Flamengo e Palmeiras, ela, inclusive, fez aumentar uma hegemonia dos brasileiros na Libertadores. Sim. Porque os últimos 6 campeões são brasileiros. Desde 2019. Desde 2019. Os últimos 6, Flamengo 2019, 2020 Palmeiras, 2021 Palmeiras, 2022 Flamengo, 2023 Fluminense, 2024 Botafogo. Os últimos 6 campeões são brasileiros, ou seja, os últimos 7. Porque agora vai ter o campeão brasileiro. Não só isso, finais brasileiras. Sim, final brasileira. A gente teve... Só teve um, não foi? Só 23. Que foi... Só 19 Não, 19 e 23. Que foi Boca e River. Porque, a gente tem 2020 Palmeiras e Santos, 2021 Palmeiras e Flamengo, 2022 Flamengo e Atlético Paranaense, 2024 Botafogo e Atlético Mineiro e agora 2025. O Mauro até lembrou, né, que o River Plate investe até mais do que muitos times brasileiros. Investe mal pra caramba. Só que ninguém mais faz frente com os times brasileiros na Libertadores, Jair. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Outro dia eu estava assistindo um corte na rede social aí, lá, ESPN Argentina, e eles estavam debatendo sobre isso. E, certa altura lá, o apresentador disse que, nesse momento, Palmeiras e Flamengo são como Federer e Nadal, fazendo uma comparação com os tenistas. Você pode até, eventualmente, um jogo ou outro vencer. Ele estava falando do jogo de São Paulo de ontem, 6-0? Pode ser que tenha sido, Flávio. É o pneu. Você pode até, eventualmente, vencer um deles, né? Específico, numa fase de grupos, numa ida de mata-mata. Mas, no geral, ao longo do tempo, nesses últimos anos e nos próximos, a tendência é perder. E a tendência é que eles cheguem cada vez mais. Nesse recorte que você citou de 19 para cá, o Flamengo fez 3 finais, essa é a 4ª, né? 19 ganhou, 22 ganhou e 21 perdeu para o Palmeiras. E o Palmeiras está fazendo também a sua 3ª final.
2 consecutivas e agora vai fazer a terceira com o Abel. Então a gente está falando de 2 times que fizeram 2 finais entre eles, nesse período de 6 anos, né? Além de cada um deles ter vencido 2 títulos. O Flamengo ganhou 2 e o Palmeiras também ganhou 2. Um deles vai ganhar o terceiro nesse recorte, o 4º na história da Libertadores. Então a tendência nos próximos anos é que eles continuem chegando. Pode ser que um ano ou outro tenha um Boca que fure a bolha, um River eu não sei, porque né, a próxima Libertadores a tendência é que o River nem jogue. Ele depende de uma combinação lá na Argentina. Depende que Boca ou Argentinos Júniors vença o campeonato argentino, senão ele nem para a Libertadores vai. Você pode ter eventualmente um Botafogo, se tiver um investimento que em um ano fure a bolha e chegue ali, mas no geral, nas próximas temporadas, a tendência é que eles cheguem muito e eu faço até uma projeção além. Eu acho que em 10 anos, Palmeiras ou Flamengo, ou talvez os dois, vão chegar no Independiente em títulos da Libertadores. Eles já vão para 4 nessa temporada, um dos dois, né? Já vai chegar ao 4º e vai ficar faltando 3 para quem vencer conseguir igualar o Independiente. Eu acho que em 10 anos a gente tende a ter um brasileiro como o maior campeão da história da Libertadores. Eu acho que a gente tem uma chance muito grande disso acontecer, projetando o que vem. 10 anos é muito tempo. Se a gente olhar para como os outros clubes do futebol brasileiro estão se movimentando, a gente estava falando aqui do São Paulo agora, olha o tamanho do problema que o São Paulo está envolvido, o tamanho da dívida, as questões todas, o Corinthians a mesma coisa. Qual a perspectiva que esses times têm de competir por um título de Libertadores? O próprio Atlético Mineiro, que hoje tinha faixa estendida lá na sede do clube contra os donos da SAF, o próprio Botafogo, com todos os problemas que já está envolvido também com o John Textor. Qual a perspectiva que esses times têm no curto prazo de competir por um título de Libertadores? Para mim, nenhuma, sendo muito honesto. Então, acho que em poucos anos a gente vai observar uma hegemonia ainda maior de Palmeiras e Flamengo, falando de Copa Libertadores e dos títulos brasileiros, 25-25 contra os argentinos. O Brasil só teve vantagem em relação aos argentinos na história da Libertadores nos anos 60, quando o Santos do Pelé ganhou lá as Libertadores, né, as primeiras, e aí ele conseguiu com isso ter uma vantagem em relação a outros. Desde então, os argentinos sempre tiveram ou o mesmo número de títulos ou mais que os brasileiros. E dessa vez o Brasil iguala e vai passar nas próximas temporadas e deve abrir frente, principalmente com esses dois, Palmeiras e Flamengo. Essas finais elas vão se repetir muito. Eu estava lembrando esses dias, né? Eu fui a Montevidéu acompanhar, trabalhar na final de 21, e aí na volta tinha lá no aeroporto torcedores do Palmeiras e do Flamengo, e eles conversavam isso depois do jogo, né? O Palmeiras tinha sido campeão, e eles falavam sobre isso, né? Nossos times vão voltar a decidir a Libertadores muitas vezes. E foi uma profecia que se cumpriu, porque depois daquilo o Flamengo voltou a ser campeão e agora eles vão jogar de novo uma final de Libertadores.